Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 23 de dezembro de 2015, né? Já estou pensando no ano que vem. Começa mais uma abertura de mercado, um bom dia mercado. Ontem a gente tinha conversado com vocês aqui sobre a diminuição, né, das variáveis que poderiam causar aí um grande impacto no preço e que provavelmente a partir de ontem a volatilidade começava a diminuir. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve ontem um dia de mercado parado. E a promessa é que tenhamos hoje também um mercado mais parado, assim como foi ontem. Essa volatilidade e também a liquidez vão diminuindo no final do ano. E, enfim, talvez aí não tenhamos mais muitas variáveis que possam mudar o rumo do mercado nos próximos dias, perfeito? Então acaba que o final de ano para o mercado fica um pouco mais chato, um momento mais de estudo, mais a gente se concentrar em estudo dos papéis, estudo do mercado, enfim, do que de fazer operações. Até por isso, como eu falei para vocês desde segunda-feira, para essa semana e semana que vem eu não farei nenhuma indicação de papel, justamente porque costumeiramente, né, trades nesse final do ano não costumam ser muito interessantes por conta da falta de liquidez. A única exceção nesses 12 anos desses últimos 12 finais de anos, fora esse, né, foi exatamente a virada do ano de 2008 para 2009, quando a gente teve uma queda muito forte do mercado em 2008 e acabou que 2009 foi esse início de final de 2008 para início de 2009, você teve aí um mercado se mexendo aí com bastante força. Eu me lembro de, principalmente, as empresas do setor de construção civil tiveram aí, talvez aí nas 2 últimas semanas do ano de 2008, uma alta surpreendente e a gente se aproveitou muito bem, felizmente, né, desse momento aqui. Eu estou tentando colocar meu chat aqui no ar, que ele não está funcionando, deixa eu ver se agora já está. Não estou vendo o feedback de vocês aí, acho que já está entrando aí, vamos ver se entra. Mas enfim, vamos dar uma olhada no gráfico, pessoal, começar aqui falando do Ibovespa. Ele perdeu um fundo importante, né, mas parou antes do fundo do ano, né, então ele perdeu aqui esse ponto que era um ponto que a gente considerou muito tempo como o mais importante, inclusive, do ano, e agora o próximo suporte aqui desse índice é exatamente esse ponto. Eu acho que com as variáveis que a gente tem hoje, né, que são poucas, né, a gente tem aí uma possibilidade da Petrobras reduzir o preço de combustível. A gente tem aí um fato relevante com Minerva, um fato importante com a CSN, que vai demitir mais de 3 mil funcionários, enfim, tudo mais. Mas ainda assim são poucas variáveis para fazer o mercado se mexer muito. Talvez aí a gente tenha, pode ser que tenha alguma coisa vindo de fora, né, mas não deve ter muito impacto. Apesar disso, a gente teve um índice futuro nosso abrindo em alta, né, uma alta pequena, mas de qualquer forma uma alta, né, neste momento aí subindo 0,43%, e o dólar também aí abrindo perto da estabilidade, caindo 0,12, tá ok? Bom, para o Ibovespa, pessoal, e eu entendo esse como um momento muito crítico, né, é importante a gente entender se esse rompimento virar, nem que seja no começo do ano que vem, né, mas se esse rompimento virar, eu acho que abre porta para muito mais queda. Como eu falei aí para vocês, um rompimento desse ponto pode trazer a gente até para os 38 mil pontos, que é essa região aqui que está marcada no gráfico há bastante tempo, inclusive, né, desde de 2012, né, você já tem a condição de fazer o que eu chamo de canal de baixa, né, o que na análise técnica é conhecido como canal de baixa, que é o canal que a gente vem trabalhando desde o topo lá em 2010, né. Vocês todos sabem que eu prefiro muito mais que o mercado suba porque acho que os alvos são maiores, mas se ele vai cair, a nossa torcida, né, é para que, se perder esse ponto de 42 mil e alguma coisa, que venha uma queda bem forte até os 38 mil para a gente poder se aproveitar das vendas, perfeito? Vamos lá. Diante aí
dessa falta de possibilidades e até de coisas novas para comentar, já que as variáveis são menores, eu gostaria de responder as perguntas de vocês, tá? E já agradeci aí o Feliz Natal e o Ano Novo. Muito obrigado, daqui a pouco eu falo com vocês também, tá? Vamos lá falar de Petrobras. O pessoal já tem gente achando que ela vai amanhecer com um gap de 10% para cima ou para baixo, né? Mas vamos dar uma olhada nela aqui com um pouco menos de medo e euforia, né? Ela tem tendência de baixa, pessoal. E é claro que um dia de alta ou um dia de queda não vai transformar o movimento, né? Mas na tendência de baixa é muito mais natural que caia do que suba, né? Então não dá para ninguém no mundo dizer se vai cair ou se vai subir com toda certeza, mas dá para olhar a tendência e apostar nela sempre, tá? Então, o gráfico diário você tem aí um ativo em tendência de baixo, perto de um ponto de suporte que é esse 6,40, né? Agora, no gráfico de 5 minutos, ontem a Petrobras, ela surpreendeu, né? Ela teve aqui a partir desse rompimento de 6,70, 6,71, até uma força que num determinado momento até era só dela, né? A Vale ficou lateral boa parte do dia, os bancos subiram no início, mas depois corrigiram bastante, a Ambev veio para a tendência de baixa e a Petrobras até ganhou um pouco de força aqui no gráfico de 5 minutos, mas não conseguiu ir embora, né? Essa notícia que sai agora, é claro que não dá para dizer se ela vai subir ou se vai cair, mas eu entendo como muito negativa para a empresa, porque veja só, talvez seja muito positiva para o Brasil, né? Porque uma redução do preço da gasolina impacta muito, Fábio, se puder mudar aqui a tela, impacta muito, né, na inflação, né? Porque quando você tem aí a gasolina, o preço da gasolina baixando, você vai ter uma queda em todo o setor produtivo praticamente, né? Então o caminhão que transporta a verdura, ele vai gastar menos para abastecer e, portanto, a verdura tende a ficar mais barata e, cara, isso impacta toda a cadeia produtiva, né? Então pode até ser ruim para a Petrobras e se tivesse que agora escolher entre, você vai apostar na alta ou na queda do papel e eu tivesse que fazer uma aposta agora, seria na queda, perfeito? Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que o mercado sempre surpreende a gente, né? E não dá para a gente ir com nenhum pré-conceito formado para o mercado, justamente porque senão isso acaba atrapalhando o nosso poder de decisão, perfeito? Então é muito mais fácil, porque se você está posicionado, não tem nada o que fazer, não importa para onde vai ser o gap, se ele acontecer, você vai ter que sair da tua operação se chegar no teu ponto de stop. E se você não dormiu posicionado, e ela abrir com gap de baixa, não significa que ela vai cair o dia inteiro, significa que ela já caiu por conta da notícia. Mesma coisa se fosse com gap de alta, né? Então, é muito mais interessante a gente ficar focado na Petrobras, porque a gente sabe que a volatilidade hoje vai ser uma coisa difícil de encontrar em muitos ativos, mas para ela provavelmente vai ter, né? Justamente por conta da notícia. Então, vá sem fazer nenhum preconceito do que pode acontecer, e sim sabendo, olha, aqui vai ter volatilidade, deixa o gráfico te mostrar a direção, perfeito? Isso acho que é o melhor que pode acontecer para quem está operando a Petrobras ou para quem deseja operar a Petrobras, tá ok? Vamos lá, André, bom dia, Itube 4 e BBDC 4, Itube 4 e BBDC 4, vamos lá falar de Itube 4 e BBDC 4. Primeiro começando com o Itube, tá? Então a gente percebe que Itube está num ponto de suporte, que é exatamente essa linha aqui traçada, que a gente chama de linha de tendência de alta. Ela tem aí duas linhas traçadas, né? Um triângulo aqui. E aqui não tem muito o que fazer, né? Eu particularmente não gosto de comprar porque chegou perto do suporte, então eu não vejo muito o que fazer. Mas para quem gosta, cara, espera primeiro candle com máxima maior, por exemplo, neste momento seria o rompimento de 26,95, você pode aí botar um stop abaixo desse fundo, que é 26,33, e tentar uma compra para ver se ela testa esse ponto aqui. Eu gosto muito de Itube se ela nos próximos dias andar de lado e depois romper essa consolidação, ou seja, romper esses 26,20, 26,30, porque aí eu vejo uma boa possibilidade de venda com ela, tá ok? Então,
quando o preço chega perto de suporte, tem sempre essas duas opções. Eu prefiro sempre o rompimento, que é a minha forma que eu gosto mais de tradear. Em relação a BBDC4, ela é bem diferente, né? Ela já está em tendência de baixa, já rompeu o fundo, enfim. Tem uma linha aqui em 18,92, essa linha aqui não está aqui por acaso, é o fundo aqui de 2013, é o fundo aqui de 2014, e é uma linha que a gente pode chamar de região de Deus me livre, né? Porque abaixo disso, aliás, já era aqui, a região de Deus me livre já era o rompimento dessa região. Ou seja, abaixo dessa linha, né, provavelmente vem muito mais queda aí com o BBDC4, tá ok? Então também um excelente ponto de suporte para o BBDC, vamos ver como é que ela se comporta aí. Mesma coisa, chegou no ponto de suporte, você tem duas opções. Ou acreditar na manutenção de suporte e comprar com o primeiro candle com máxima e mínima maior, ou apostar no rompimento. Na hora que romper, você entra vendendo. Eu prefiro essa segunda opção, entrar vendendo no rompimento aí desses 18,92, perfeito? André, sua opinião sobre a ELET 3, vamos lá, ELET 3. Bom, a ELET 3 era uma que tinha até pouco tempo uma excelente possibilidade de reversão de tendência, de fazer uma onda 3 bonita para cima, ou mais uma onda para cima, né? Mas ela acaba se perdendo, né? E aí você já tem um ponto aqui muito importante para o papel que a gente consegue enxergar, que se for perdido pode trazer aí para a gente uma boa operação de venda e não de compra a mais, tá? Mas eu ainda arrisco a deixar esses dois pontos aqui marcados. Acho que o rompimento dessa linha para cima, o rompimento dessa linha para baixo, qualquer rompimento aí pode trazer boas operações, perfeito? Então, por enquanto consolida, por enquanto é ruim de ficar posicionado, mas o rompimento de uma dessas linhas pode dar aí uma boa operação de venda em a ELET 3, tá ok? Estou vendido em CSNA, o que acha? Vamos lá. Bom, a tendência dela, principalmente depois de perder esse fundo, é de baixo, então não vejo nenhum problema em estar vendido. O único problema que eu vejo é dela já ter uma perna aí de 36% de queda, então não dá para deixar o stop muito longe, perfeito? Justamente porque senão você corre o risco de numa correção, né, ver todo o teu lucro indo embora. E é claro, né, é de se imaginar que em algum momento ela vai passar por uma correção, né? Então é muito mais provável uma correção antes de uma outra perna de 36%, tá? O suporte dela é em 3,56, imagino que se ela vier aqui você já tenha feito uma belíssima, né, operação, tá? Mas eu deixaria o stop por perto, né? De repente uns 3% acima do preço de fechamento ontem já é o suficiente para se manter na operação, tá ok? Bom dia, André. Como está o preço de minério de ferro? Mangueira, o preço do minério de ferro é a coisa mais difícil de você visualizar, tá ok? É muito raro ele sair, o preço do minério de ferro sair, né? Como é que foi aí a negociação do minério de ferro lá na China antes de eu vir para cá, né? Quando sai o preço de minério de ferro na cotação, a gente só tem isso na Bloomberg, né? A gente coloca todo dia lá na Arena do Investidor, preço do minério de ferro, do petróleo, como é que estão as mineradoras lá fora, como é que estão as empresas de petróleo lá fora e mais outros dados que a gente tem aí, preço de ajuste do dólar, do índice. Só que isso acontece geralmente depois das 9, geralmente depois do horário que eu entrei aqui, o Danilo coloca à disposição do pessoal lá no Investidor, lá na nossa sala. Por pop-up, né? Todo mundo recebe essas cotações para justamente guiar as suas operações a partir das 10, perfeito? Mas infelizmente antes de vir para cá eu ainda não tinha cotação do minério não, tá? Como eu acho que vai ser o movimento da Bolsa em janeiro? Moca, eu sempre prezo por acreditar na tendência, né? A tendência hoje é de baixa, então é de se imaginar que o movimento em janeiro vai ser de baixa também. Agora, você sabe que muita gente cobra o analista por dizer essas coisas, né? O cara falou que o movimento seria de baixa e não foi, né? Gente, no fundo, nem eu, nem ninguém no mundo sabe para onde vai o mercado. E isso não tem nenhuma relevância para a gente, tá certo? Porque não importa se você sabe se vai cair ou que vai cair, importa ou se vai subir. O que importa é o que você vai fazer se o mercado cair, o que você vai fazer se o mercado subir. Então, no dia 4, eu vou chegar aqui para vocês e vou falar para vocês, olha, se o mercado cair, essas são as ações que eu vou vender, esses são os pontos que eu vou vender. E se o mercado subir, essas são as ações que eu vou comprar e esses são os pontos que eu vou comprar, colocar meu stop, é onde estão meu alvo, onde estão os alvos, perfeito?
De tal forma, pessoal, que eu realmente dou muito mais valor para isso, né? O que fazer se acontecer determinado movimento. Mas é de se imaginar que, que o mercado continue na tendência, enfim, é muito mais fácil acreditar nessa tendência, tá ok? Vamos lá. Analisar Rente 3 e Alpa 4, né? Rente 3, vamos começar olhando o Rente 3. Olha, a Rente 3, ela deu até uma comprinha aqui, uma compra razoável aqui, né? Num dos estudos de domingo. Mas agora também veio para baixo aí da média móvel, né? Ficou um gráfico esquisito. Aqui também tem duas possibilidades, né? Tanto de compra quanto de venda é possível se ela conseguir romper essa consolidação. Mas como ela tem um movimento que consolida para baixo das médias, eu prefiro acreditar e me preparar mais, né, para esse rompimento desse fundo para tentar fazer uma venda, perfeito? Mas também considero que o rompimento desses níveis aqui em cima, né, podem dar boa compra. Então aqui, assim como naquela outra, agora nem me lembro qual que era que a gente comentou, eu enxergo duas possibilidades, tanto de compra quanto de venda para a gente tentar uma operação. Tá ok, Douglas? E é a mesma coisa. André, não, mas eu estou vendido. Stop acima de 25,70. Eu estou comprado. Stop abaixo aqui dos 23,76, perfeito? Mas nunca é bom estar posicionado durante a consolidação, tá? E em relação à Alpa 4, ela tem tendência de baixa, rompeu o fundo, tá? Então, o stop que inicialmente estava aqui acima de 7,54, você já pode trazer para mais perto do preço, de repente até acima de 7,20, e o alvo final dela aqui é por volta aí de R$6, tá? Vamos lá. BRKM5. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, pessoal. O chat é legal para vocês baterem papo e tal, mas deixa eu pedir, deixa a gente acabar nosso programa aqui, aí vocês podem bater papo, porque a maioria dos papos do que a gente está vendo aí é falando de papel americano, falando de política e de outras coisas, e acaba que eu não consigo ver o pedido de quem está pedindo para eu verificar empresas ou fazendo algum comentário relevante. Então, se vocês pudessem segurar um pouco aí, deixa eu bater papo a hora que estiver fora do ar aí, vocês conversam à vontade. Vamos deixar o chat, por favor, aí, só para as perguntas relacionadas ao que a gente está falando aqui, senão eu não consigo dar atenção devida para quem está aqui querendo me ouvir, perfeito? Bom, Braskem continua muito bonita, eu acho que a última possibilidade de compra foi no rompimento aqui desses 27,30, né, que era o ponto relevante para ela, até desconsiderando aqui esse pavio lá em cima, né? Ela conseguiu romper esse ponto, a gente tinha indicado um stop ou abaixo de R$ 24,90 ou abaixo aqui desses R$26. Neste momento, acho que você podia até trazer o stop mais para perto, de repente colocar até aí abaixo desses 27,33 e parabéns pela operação, tá? Justamente porque acho que é uma das poucas aí que conseguiu andar bem neste momento aí de muita consolidação de mercado e até de queda do mercado nas últimas semanas, tá ok? Vamos lá. O Germano está pedindo CROT 3. Vamos lá, Germano. Croton. Muda pro gráfico, por favor. Então, outra também que, cara, tinha uma bela possibilidade de fazer onda 3 para cima. É claro, o mercado aí frustrou essa possibilidade. Neste momento ela está no meio do caminho, né, entre o topo anterior e o fundo anterior, né? Então o topo anterior está aqui, o fundo está aqui e ela está no meio do caminho. Então fica difícil de fazer aqui com ela um bom gerenciamento de risco. Portanto, para esse momento eu não vejo operação possível aí em CROT 3 não. Talvez o mais interessante agora seja ficar de fora do papel, tá ok? Se está comprado, eu acho que no máximo o stop aí é 9,70. Para baixo disso a gente cai fora, tá ok? O Marcelo pedindo BBAS3, BBAS3, essa aqui perdeu o ponto de suporte dela, né? E quando a gente observa o papel, só sobrou um ponto aqui, para ela se segurar, que é essa região de R$14, perfeito? Então é claro que, imagino que quem está posicionado na venda, ninguém vai comprar ativo em tendência de baixa. Na queda aqui, o suporte é exatamente essa região e acho que o stop já não precisa estar muito longo, né? Talvez aí acima de 15,95 já dava a manter o stop nessa operação, perfeito? O Negreto pedindo MAG 3, então vamos lá. Magnesita, cara, não tem nada para fazer aqui.
O gráfico horrível, né? Consolida como o Ibovespa, tá? É bem difícil. Agora, na condição que ela tá, né? Coloca uma linha nesse ponto, R$3, tá? Passa a ficar muito, muito interessante a partir desse rompimento. Se tiver um bom stop aqui, Negreto, nesse rompimento, eu acho que fica bem interessante aí a se posicionar no papel, tá certo? Vamos lá, Goal 4, cai mais ou está em consolidação? Essa resposta a gente, se cai mais, a gente nunca sabe, né? Mas quando você se liberta de achar que tem poder de prever o futuro e fica focado só na tendência, né? Você acaba ficando focado no movimento, né? Então, o movimento é de baixa. Todas as vezes que a Goal passa por um processo de correção, ela bate numa região de média móvel, entre as médias ou aqui na média roxa e vem e volta para fazer novo fundo. Então isso aconteceu aqui, bateu aqui, desceu, bateu aqui, desceu, bateu aqui, desceu, bateu aqui, desceu. E é de se imaginar, então, que se a tendência continua, e é sempre nela que a gente vai acreditar, ela vai bater aqui e vai descer também, tá ok? Eu particularmente não vejo mais trade na venda aqui, é um ativo já que beira os centavos, é muito difícil gerenciar risco com esse ativo e, claro, por enquanto ainda não vejo possibilidade de compra ainda, tá ok? Então, acho que por enquanto é igual, o mais interessante é ficar de fora, tá ok? E TSA, legal, Henrique, muito bom. Andia, Minerva teve aporte de 20% de um grupo árabe, pode analisar. Então, como eu digo para você, eu não gosto de fazer nenhum preconceito, mas eu acho essa notícia, no curto prazo pelo menos, extremamente positivo, né? Provavelmente alguém já sabia, né? Porque ontem ela já teve um desempenho muito bom aí, e provavelmente quem está posicionado vai aí, quem sabe, curtir um bom gap de alta aí, tá ok? Então ela rompeu a região de R$12, que era a resistência dela, conseguiu subir, se está posicionado, como eu falei para você, né? Deixa o mercado te mostrar o caminho, né? Mas eu acho bem provável um bom gap de alta com ela, tá ok? Bom dia, André. Quem está comprado para swing é melhor realizar lucro ou aguardar o começo do ano? Parabéns. Obrigado, Renato. Olha, eu acho que eu posso controlar a minha entrada, né? Então eu prefiro não entrar agora aqui. Mas depois que eu entro numa operação, eu sempre acredito que a melhor decisão é seguir a estratégia, tá ok? Eu gosto de seguir a estratégia, assim, para quem acompanha lá o Estudo de Domingo, percebe que desde o início de 2013, a nossa estratégia de swing trade está positiva em 80%. Ou seja, a gente ganhou muito mais do que a renda fixa no Brasil. E é claro, a gente trabalha pra caramba para isso. Na renda fixa você só aplica o dinheiro, não precisa se preocupar mais. E a gente consegue isso justamente porque eu acredito, né, que a estratégia é vencedora. Então todas as vezes que eu fujo da estratégia, eu estou na verdade abandonando uma estratégia vencedora. Então eu acho que ao invés de sair porque é final do ano, eu acho que o melhor é seguir a estratégia, tá certo? Então, se já entrou na operação, siga a estratégia, porque se ela é vencedora, é nela que você tem que se apoiar sempre, perfeito? Vamos lá, Cielo, Bruno pedindo, né? Uma das que a gente falou tanto na queda dela e demorou tanto para ver essa queda, enfim, veio, né? Cielo aí rompendo o último fundo que separa ela do alvo final da operação, que é exatamente aqui em R$30. Para quem está vendido, está de parabéns. O stop está aqui acima de 35,18. Para quem quiser chegar mais perto do preço, usa aquela regrinha dos 3%, joga 3% para cima aí o stop e deixa tudo bem, ok? E deixa tudo ok. Vamos lá. E TSA a gente não falou ainda, né? Falamos de YouTube, não falamos de TSA. E TSA, aliás, é que ela pagou dividendo, né, ou juros sobre capital próprio, então isso modificou um pouco. Eu já ia falar que tá diferente de YouTube, mas na verdade tá igual, é porque a linha que foi modificada aqui. Bom, também aqui no ponto de suporte, aí tem, como em YouTube, aquelas duas opções. Ou você pega o rompimento da máxima de ontem, 7,13, para tentar entrar na compra, ou você pega o rompimento de R$7 aí para baixo, para tentar entrar numa venda, pegando aqui o rompimento dessa linha, enfim. A única porcenão aqui é que os alvos para baixo são bem limitados, tem suportes aí que não estão muito longe, em 6,80 e 6,60, perfeito?
Vamos lá. GGBR4, nossa, como sofreu essa esse ano, né? Bom, a GGBR4 rompeu o ponto que eu achava que era o ponto de suporte mais relevante. Agora, quando a gente olha para ela, só encontra suporte aqui nessa região de 4,36. Se está vendido, está tudo certo. É só ir subindo, descendo os stops, né? Subindo os stops, ou no caso da venda, descendo os stops. E ficar muito atento com essa região, que é a região de bastante resistência, tá ok? Bastante suporte, né? Na verdade. Beleza, bom dia, cheguei agora, já falou de Embraer. Vamos lá, Rogério Ceni. Vamos falar de Embraer. Outra que foi impressionante esse ano foi Embraer, né? Que não estava nem aí para o que acontecia no Brasil, no mundo e tal, não sei o que. Ela simplesmente subiu, vendeu o avião como nunca. E é engraçado, né? Porque, tipo, eu não tenho coragem, nem aqui, investindo aqui no Brasil, nem investindo em lugar nenhum do mundo, de colocar um real que seja, ou $1 que seja, em empresa do setor de aviação, né? Eu acho que é um setor aí que se canibalizou, ele abaixaram os preços das passagens para um nível que o negócio ficou difícil de ser administrado. Você vê aí uma situação em que o preço do petróleo, que é o principal custo dessas empresas, cai assustadoramente. Essas empresas não conseguem se recuperar. Você vê a Gol aí com uma das maiores quedas do ano, enfim. Mas em compensação, quem fabrica os aviões para essas empresas acaba performando muito bem. É o caso aqui no Brasil da Embraer e é o caso no mundo inteiro, com outras duas gigantes aí, que é a Boeing e a Airbus, né? Bom, enfim, Embraer vendeu muito avião esse ano, acho que montou uma carteira também importante para os próximos anos, quer dizer, os próximos 10 anos de Embraer já estão comprometidos, né? E a alta do dólar também ajudou bastante a empresa. Ela veio aqui num ponto de suporte, está voltando a subir. Particularmente, como eu falei para vocês, eu gosto daquele pivô do gráfico de 60 e tal. Eu sou chato para fazer entrada, né? Por isso que eu estudo, acho por semana 5, 6 ações que vão dar entrada, enfim, né? Mas para quem gosta de veio na média, você pega o primeiro ponto aí de retorno que aconteceu ontem e entra na operação, já está no ponto de entrar o stop abaixo de 28,20, tá ok? Oi BR3 e Oi BR4, vale a pena entrar? Vamos lá, Oi BR4. Olha, eu não acho que vale a pena entrar, né? A Oi BR3 e a Oi BR4 estão em tendência de baixa e é difícil vender esses ativos porque eles têm uma volatilidade muito grande, tem uma chance muito grande de short squeeze, simplesmente porque é uma empresa que passa por uma dificuldade enorme. Muita gente fala que a empresa está quebrada e precisa ser vendida para se tornar viável, né? Então, o que acontece aqui é que ela cai com muita força, mas já está um e pouco, R$ 2, não tem mais tanto a cair. E aí você pega uma situação em que ela começa a corrigir, sempre tem aquela coisa do short squeeze, com muita gente zerando a operação, sobe com muita força também. Mas acertar o ponto certo de entrada numa operação como essa é muito difícil, né? A gente já teve essas altas fortes aí em 2, 3 dias, em vários períodos, né? E depois ela volta para fazer um novo fundo. Então, realmente, para essa aqui eu não vejo operação, tá? Pomo 4 e RADL, Pomo 4. Bom, Pomo 4 corrigindo, ainda não perdeu o fundo anterior, mas está perto disso. Precisa aqui que aqui ela ganhe uma força grande para a gente ver aí esse movimento, para voltar a pensar em compra em Pomo 4. Tá? Em compensação, se perder esses 1,80, 1,79, a gente tem um bom ponto de venda para ela, perfeito? Depois RADL3, bom, RADL3 perdeu aqui o ponto de suporte, que era exatamente essa linha de tendência de alta, vem para queda forte. A gente falava muito sobre esse ponto dela, né, que ainda tinha um ponto de suporte que inclusive ontem ela rompeu, e depois disso, o primeiro ponto de suporte que para ela é por volta de 32,76. Eu acho que é para isso que é para onde ela está apontando, né? Costinha falando, André Cielo sempre foi um papel respeitado, agora mudou. Não, a empresa continua muito respeitada, ela só tem no curto prazo uma tendência de baixa, o que é normal. Não tem uma empresa na bolsa que não tenha passado por esses momentos, né? E com essa coisa da recessão, né, todo o setor financeiro, ele é muito atingido, né? Mas eu particularmente, é claro que ao longo do tempo as empresas mudam, né? E pode ser que uma empresa ruim se transforme numa empresa boa
e pode ser também que uma empresa boa se transforme numa empresa ruim, né? Mas uma hora a crise vai acabar, eu acho que quando a crise acabar, quando pelo menos as coisas na parte econômica e política se acalmarem, ela tem um belo potencial de valorização. E tomara que a gente esteja aqui para enxergar essa reversão de tendência, porque eu espero um dia ganhar muito dinheiro com a alta aí de Cielo, perfeito? Porém, eu sou grafista, sabe nem que empresa que é, o que Cielo faz? Por um grafista, cara, pouco importa. Eu quero seguir o preço que é a variável para mim que realmente importa. Se o preço está caindo, eu vou fazer venda, independente se a empresa dá lucro ou se dá prejuízo, perfeito? E eu acho que essa coisa a empresa é boa, eu não vou vender, é para quem investe no longo prazo, para quem usa análise fundamentalista. Para a gente apontou para baixo, então vou vender, né? Não estou nem aí. Ou apontou para cima, mas a empresa é ruim, que se dane, né? Pô, os melhores trades no segundo semestre que a gente fez foi com a Elet Meia, que é uma empresa que na parte de fundamentos é terrível, né? E foi uma das melhores compras que a gente fez aí, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada em mais duas, Sula 11 para começar. Bom, rompeu aí uma linha de tendência, não é um bom sinal, cara. Ou tá vendido já, ou qualquer volta dela para bater nessa linha encontrou resistência para pensar numa venda, perfeito? Essa aí revertendo tendência também, tá? E depois HGTX3 outra que cara, dá uma olhada no gráfico mensal da HGTX, né? É que assim, que coisa linda, né? É raro disso acontecer. É muito difícil uma empresa ruim se transformar numa empresa boa, né? Mas a Hering se transformou nessa empresa boa, subiu aí de 2009 até o teto lá em 2012, cerca de 1.800%, e devolveu boa parte do que subiu. No gráfico diário parece estar querendo se recuperar, perfeito? Rompeu aqui uma primeira linha de tendência, tem outra lá nos 20. Essa aqui, por enquanto, é muito mais interessante para compra, mas concordo que acima desse ponto é compra e já concordo também que abaixo dessa região aí de 14,60 é venda, tá ok? Então tem que ficar bem atento em relação a isso, perfeito? Bom, gente, tá chegando ao fim aí a última abertura de mercado da semana. Vou agora lá para a Arena do Investidor, a gente vai estar lá durante todo o pregão para auxiliar vocês. E eu queria agradecer muito a presença de todos e desejar a todos um Feliz Natal, que para mim é uma data mais importante até do que o início do ano. É para mim algo bem lúdico, bem interessante, uma hora de dividir o lugar na mesa com a família, com os amigos, enfim, uma hora de repensar no que fez na vida ou no ano até então, de tentar olhar para frente, de olhar para você mesmo, né, para tentar, enfim, ser nos próximos momentos uma pessoa melhor. E eu desejo exatamente isso para vocês, que vocês consigam fazer essa concentração, curtir muito com a família, olhar muito para vocês e que consigam aí ter uma excelente noite daqui a 2 dias no Natal. E a gente está de volta agora na semana que vem, na segunda-feira, e aí a gente fala na semana que vem um pouco aí sobre o Ano Novo também, que é uma data extremamente importante. Obrigado mesmo pela presença de todos e segunda-feira a gente está de volta aqui em mais uma abertura de mercado, pessoal. Tchau!